Bom dia, estamos ao vivo então? Voltamos a estar ao vivo. Hoje nós estamos ao vivo, então se você quiser entrar na nossa página e compartilhar a nossa transmissão com seus amigos, aí você pode entrar no Facebook e no YouTube e compartilhar o link nos seus grupos de WhatsApp, porque a gente está ao vivo agora para falar com o pessoal aí. Então a mensagem está ao vivo. Manda para a Audrey, Cida. Manda para a Audrey. Aqui, acho que eu conectei. E a gente está ao vivo, graças a Deus. Depois de muito tempo, a internet aqui nos permitiu conseguir transmitir ao vivo a nossa mensagem. E a gente está voltando aqui para uma mensagem. A gente está fazendo essa série em golinhos, que é a série de Jonas. A gente está conversando sobre Jonas. Eu não sei se você se lembra, mas nós conversamos sobre Jonas e o peixe durante 3 semanas. Depois eu tirei férias, viemos as pregações sobre os sonhos, depois a pregação do Júnior sobre entrega, confie e espere. E hoje eu estou voltando aqui para a gente conversar sobre Jonas, certo? Então hoje nós vamos falar sobre Jonas e a cidade, parte 1. O que a gente parou, em Jonas? Onde a gente parou? Então é importante você pensar nisso. Essa aqui foi a enquete que eu mandei no WhatsApp para você. Você votou nela? Deixa eu ver aqui, galera. Votou na enquete. Vamos ver aqui. A galera votou participando aqui fortemente da enquete. Você já sentiu que Deus estava te pedindo algo para você e você não queria fazer? Massivamente a galera disse que sim, cara. Massivamente. Eu queria te perguntar, como é que você reagiu? Como é que você respondeu a isso? Quando Deus te pediu alguma coisa que você não queria fazer, como é que você reagiu? Como é que foi para você lidar com isso? Melhor, quando Deus te pediu para você fazer uma coisa que você não queria fazer, e você teve que fazer, você foi convencido a fazer, como é que você fez? Foi bem feito, mal feito, foi com ódio no coração, foi na força da raiva? Porque às vezes a gente faz igual vai para academia, né? Só na força do ódio. Eu sou assim. Academia na força do ódio. É difícil esse negócio, mas eu vou. Como é que foi? Alguém gostaria de compartilhar? A podridão é bom vir à tona de vez em quando, é legal, faz parte. Tem alguém que cutuca, o marido cutuca para a esposa, é um problema sério. A esposa está ali quieta, querendo se esconder, e o marido... Maldade. Você quer falar, Dan? Então fale. É porque o pessoal que está em casa precisa te ouvir. Ei, som. O pessoal precisa te ouvir. Não precisa aparecer. Não vai aparecer. Só fala comigo. Acho que foi 3 vezes seguidas, né? Que teve o sorteio lá do pão, da Santa Ceia, enfim. Então, a primeira vez foi o Leonardo. Verdade, olha só. Aí, tá vendo? Vocês reclamam que a família ganhou o pão, Deus estava trabalhando aí. Eu não lembro se foi o Heitor ou o Léo a primeira vez, enfim, depois foi um dos dois de novo e terceiro foi eu. E desde a primeira vez, a gente ficou se perguntando quem que a gente vai, né, abençoar com a metade do pão e falar um pouco de Deus, né, para essa pessoa. E nisso, ele sabia quem ele queria, né, abençoar, só que ele ficou na dúvida se ia ou não. O Heitor foi o amiguinho aqui, né, na igreja, e eu sabia também, só que eu tinha aquela dúvida ainda por conta do Léo, que no caso era uma sobrinha dele, né, que ele não estava conversando com ela. Uau! E aí aconteceu aquele dia do sorteio e desde o início do culto eu pensando nela, né, e na minha mãe, e eu falava, Deus, né, o que o Senhor quer comigo, porque eu não paro de pensar nessas duas pessoas. E aí eu fui sorteada de novo. Traz a pipoca, traz o bolo de pipoca. E aí eu falei, e agora, né? E eu
tentando recusar, né? Tanto que eu falei, sorteia de novo. Agora vocês conseguem entender, né? Olha só! Rapaz. Sorteia de novo. Aí o pastor falou, não, eu vou contrariar Deus, né? O pastor falou, eu vou contrariar Deus, se vira com Deus. E aí eu saí daqui, eu falei, e agora, Deus, como que eu falo pro Leonardo? Porque Deus me incomodava, que era para eu incomodar ele, pra gente ir lá na casa da sobrinha dele. Meu Deus. Né? E aí eu falei para ele, na hora eu cutuquei ele aqui, ele não entendeu, mas aí depois, no caminho para casa, eu fiquei pensando, aí eu cheguei em casa, eu falei, olha, Leonardo, eu preciso ir na casa de tal pessoa, eu preciso falar de Deus para essa pessoa, não sei o porquê, mas se você quiser ir comigo, Deus está chamando, se você não quiser, depois você se vê com Deus. E aí nós fomos, e ele aceitou ir, ele ficou meio assim, mas ele falou, vamos então, e a gente foi lá. E foi lindo, assim, ele conversou com ela, muita coisa que ele tinha guardado dentro dele, ela também se arrependeu de muita coisa, chorou muito. Caramba. E o que a gente viu lá era algo que a gente não acreditava, assim, sabe? Que a gente tinha dúvidas. E a gente viu que realmente ela estava precisando tanto da palavra de Deus quanto de uma ajuda financeira, com 2 crianças pequenas. E, assim, foi um tapa, assim, bem dado para a gente, sabe? E hoje eu falo, não, quando Deus me incomoda, às vezes, até hoje, assim, eu falo, não, Deus, eu não quero isso, eu não vou falar isso, eu não vou falar com tal pessoa, eu não vou, sabe? Mas aí eu sonho, nessa semana mesmo, eu sonhava com ela, com essa pessoa, eu sonhava com a minha mãe, e com a minha mãe foi a mesma coisa. Uau! Eu tive que falar, né, de Deus para minha mãe de uma forma mais dura, e foi quando ela veio aqui. E depois que ela, para mim não é coincidência, mas assim, depois que ela veio, muita coisa na vida dela começou a mudar. Muita coisa assim que ela espera há anos. Uau. Deus vem fazendo, sabe, a obra na vida dela. E muita coisa assim aconteceu, porque às vezes era para ter acontecido antes, mas eu recusando, assim, a voz de Deus falando, faça isso, e eu falando, não, Deus, eu não quero. Até que um dia eu tive que fazer, né? Que bênção! Caramba, hein? Gente, vamos orar e terminar? Enquanto... Acabou. Né? Não precisa? Acabou. Acabou. Só que nem todo mundo é como ela. Não precisa, né? Vou pregar por formalidade agora aqui, né? Porque nem todo mundo reage como a Dani. Às vezes, nós somos tão cabeção que quando Deus fala, a gente faz e faz mal feito. A gente não quer fazer o que Deus quer que a gente faça, porque a gente é tão convicto de que a gente está certo, que Deus está errado, mas Deus fala assim, tem que fazer. Aí você fala... E você vai fazendo de bico. Você já conhece alguém assim? Não precisa denunciar, por gentileza. Eu conheço alguém assim na Escritura. Ele se chama Jonas. Olha só. Olha que interessante. Nós estamos no capítulo 3. Se você trouxe a Bíblia, abre aí. Se você tem no celular, abre para você acompanhar, que é muito importante. Olha só o que o texto diz. Jonas capítulo 3 fala assim. Pela segunda vez... Ali foi 3 vezes o pão. Aqui, pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou lhe dar. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava cerca de 3 dias para atravessar lá a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro, então começou a anunciar, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Vocês lembram, né? Jonas a primeira vez ouviu, fugiu para o barco começou o bicho pegar, mandou jogar no mar, o peixe, vral, engoliu ele. Ele dentro do peixinho se fez de santo,
Igual nós, quando é pego com a boca na botija, se faz de santo. Não, Senhor, misericórdia, o Senhor sabe, meu coração, não foi pra você querer, isso e aquilo. Aí o peixe foi, pum, cuspiu ele na praia. E Deus fala de novo, Jonas, vai. Eu acho que Jonas foi, porque no mar foi o peixe. Que bicho que engolia ele na areia, velho. Ia ser um negócio meio complicado, velho. Imagina, no mar foi peixe. E na areia, o bicho ia pegar. Ele vai decidir ir. Só que quando você começa a olhar o texto e fala assim, Jonas foi. Beleza, ele cumpriu direitinho o que tinha que ser feito? Presta atenção nesse texto, gente. Primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção. Fazendo a coisa certa do jeito errado. Jonas obedeceu a Deus, mas com um coração muito, muito resistente. Ele fez a coisa certa com atitudes erradas. Qual era o tamanho de Nínive? Quantos dias ele caminhou? Percebe? A cidade, Nínive, era mais ou menos, ele tinha, pelas escavações arqueológicas, tinha 13 quilômetros de uma ponta a outra, Nínive. Só que a grande Nínive, não tem Campinas? É a grande Campinas? Então, a grande Nínive tinha 96 quilômetros de extensão. Por isso que falam que demorava 4 dias para você percorrer a cidade inteira. Ele anda um dia pregando, falando. Vai destruir todo mundo. O exército vai acabar geral. Vai morrer todo mundo. E ele falou assim, vou falar mesmo esse povo. Falou. E quando ele falou, cara, ele não percebeu que Deus estava trabalhando ali, onde ele estava. Porque Deus estava trabalhando com a misericórdia e com o amor. A misericórdia para com os ninivitas, Deus era misericordioso para com eles, e o amor para com Jonas. Porque em todo o processo em que você se coloca, presta atenção numa coisa. Se você não guarda nada da mensagem de hoje, guarda isso. Anota no seu celular. Faz de algum jeito para você guardar. Toda vez que um problema se apresenta a você, depois que você se converte, que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e você está nessa jornada, todo problema que bate a sua porta não diz respeito só àquela situação. Se alguém te faz um mal, não diz respeito somente ao que te fizeram, mas também como que você responderá a isso. Por quê? Porque você entrou num processo em que você está em obras. Você está em transformação. E se você está em obras em transformação, como é que você vai mudar? Com pó de pirim-pim-pim? Não, o problema vem para que você possa dar uma resposta diferente para ele. Aonde? Buscando força na videira, ou seja, nós somos os ramos, Jesus é o tronco da videira, eu me alimento da seiva do tronco, então eu sou um galho que me alimento do tronco da videira, eu me alimento de Jesus, então eu não tenho paciência por mim próprio, eu quero esfregar a cara dos outros no chapisco. Regiane viu minha face essa semana, a Regiane foi o bode expiatório, porque eu colocava tudo para as minhas frustrações, eu não podia falar no e-mail, eu colocava para ela, Regiane, eu não aguento mais essa vida não, que isso não é para mim, isso, aquilo, aí eu tinha que ter colocado outra pessoa para cuidar disso, porque isso não é meu chamado, e ela que ouvia tudo. Mas eu entendi nesse processo que o que estava emperrando não era a imobiliária, eu precisava aprender a descansar e trabalhar a minha paciência neste processo, e deixar nas mãos de Deus. Porque eu quero resolver coisas. Eu não gosto de nada pendente, eu quero resolver. Coisas pendentes tiram a minha paz, o meu sono, sugam a minha alma, e eu não gosto. Eu quero resoluções. Percebe? Então tem a ver com o que Deus está fazendo em mim e o que Deus está fazendo no processo. Tudo o que acontece na sua vida não diz respeito só a você, diz respeito a esse processo que está acontecendo na sua vida. Então Deus estava querendo demonstrar a misericórdia para os ninivitas e o amor dele por Jonas, o amor de transformação. Então era pelo povo de Nínive e pelo profeta. E aí eu te faço uma pergunta. Quando Deus te chama, você prefere ir de barco ou ir de peixe?
Está entendendo? Porque há situações em que você não vai fugir. Sabe por quê? Porque Deus tem mais compromisso com a sua redenção e com a sua salvação do que com a sua felicidade. É duro ouvir isso. Mas Deus não vai se importar em te fazer ficar um cadinho triste se Ele está fazendo uma obra de transformação em você para te tornar mais parecido com Jesus. Ele não vai se importar que você vai ficar triste. Ele vai falar, eu imagino, na minha Bíblia está escrito assim, está triste? Não está triste não. Você tem dois trabalhos, de ficar triste e outro de se alegrar de novo. Porque Deus ele não está nesse ambiente da picuinha, tá ligado? Ele tá trabalhando na obra, Ele está trabalhando em você como um todo. E trabalhar em nós como um todo envolve a gente passar situações desagradáveis. Então, quando Deus te chama, você prefere de barco ou ir de peixe? Perceba na tua vida, muitos problemas que você passa é porque você preferiu ir de peixe. Você preferiu ir de peixe. Você quer mudar o seu cônjuge. Você decidiu que a tarefa sua é transformar aquele ogro num príncipe. Não vai rolar. Porque o único que pode transformar é Deus. Então, o que você tem que fazer? Vai para Deus. Ora a Deus, para que Deus transforme o seu marido e a sua esposa. Quando você... Cara, na minha casa, quantas vezes eu tentei transformar a Sabrina? Porque o meu projeto Sabrina é muito bom. É lógico, atende às minhas necessidades. Mas, cara, tem um tempo, por mais que eu esteja falando... Tem uma coisa que na nossa vida, que vou falar. Tem uma coisa que assim é muito emblemático na nossa vida, porque é para mostrar que tudo tem um tempo e Deus trabalha de uma maneira. A Sabrina tinha mania de acordar cedo, ela acorda 10 para as 5 da manhã, e vai fazer todo o ritual dela e tal, e ela fazia o café da manhã dela, a vitamina dela, todo dia de manhã. Botar as coisas na shakeira e tal, para bater o suco dela, para ela levar. E eu passei alguns anos da minha vida dizendo, Sá, prepara tudo na shakeira no dia anterior. Porque de manhã você só põe no liquidificador, tirou, está pronto. É simples. Você ganha tempo de sono, que para mim sono é um negócio muito importante. Eu tenho sério desprezo a quem despreza sono. E eu tenho dificuldade de lidar com quem despreza sono, porque sono é um negócio importante. E ela tem dificuldade. Cara, sem brincadeira. Passou anos. Até um dia em que ela testou. E ela, é melhor mesmo. Mas falou melhor mesmo, duvido que ia falar, né? Passou a fazer. E eu percebi que ela estava aprontando o suco dela à noite. E não de manhã. Ela não deu o braço a torcer. Que é isso? Nada, jamais. Mas o que isso me ensina? Eu tinha razão. Mas não era no meu momento. Porque se ela faz no momento em que eu falei, eu poderia começar a exercer uma influência negativa dentro do relacionamento. Foi no tempo dela. Foi no momento em que ela entendeu que poderia fazer o teste. Hoje em dia, tem coisas que eu acho que poderiam melhorar a vida dela. Eu falo. E deixo. Deixo no forno lá, cozinhando lá o tempo que precisar, sovando a massa, sei lá, na hora em que Deus achar que tem que fazer na vida dela, vai acontecer. E o que nós imaturos geralmente fazemos? É absurdo, tá vendo? Não me escuta, não me ouve, podia estar com a vida toda organizada, podia estar com a vida muito melhor, mas não, porque se me escutasse, a vida estava uma benção. Percebe? A gente precisa entender quando Deus está chamando e está fazendo as coisas. Só quando eu estou em contato com Ele. Então, às vezes nós fugimos do que Deus quer, mas Ele sempre traz de volta a gente para os planos dEle. Sempre traz a gente de volta para os planos dEle. Então, pensa nisso. Quando Deus te chama, você prefere ir de barco ou ir de peixe? Vamos seguir o texto. O texto continua dizendo, então, os moradores de Nínive creram em Deus. O cara prega mal. Um dia,
solta meia dúzia de abobrinha e os caras creem. Eu estou aqui pregando para vocês já faz anos. O cara fala meia dúzia de abobrinha, os caras creem, cara. Os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um deveria jejuar. Todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. A segunda coisa que eu quero pontuar para você hoje é entendendo e agindo com o coração certo. Entendendo e agindo com o coração certo. Os ninivitas, olha só que interessante, que essa é um negócio peculiar. Eles creram em Deus, só que a palavra Deus aqui usada é a palavra Elohim, no hebraico, que é uma palavra genérica para Deus. Quando os israelitas vão falar sobre Deus, ou quando em Jonas, Deus fala com Jonas, a palavra não é Elohim, a palavra é o tetragrama, YHWH, Jeová. Como não tem vogal, não dá para falar. E os judeus não escreviam e não falavam esse nome por causa daquele mandamento, não tomarás o nome do seu Deus em vão. Então é muito difícil a gente conseguir falar essa palavra, porque nem eles falam na língua deles. Então é muito difícil. É um som de respiração, mais ou menos. Era mais ou menos isso. E aí, para ficar mais fácil, eles pegavam a palavra Adonai, que é Senhor, tiraram as vogais da palavra Adonai, colocaram aqui e ficou Yahvé. Entre o Y, aí ficou YHWH com as consoantes, com as vogais de Adonai no meio. Aí ficou Jeová e depois para transliterou para o latim Javé ou Jeová, e aí a gente chama de Jeová. Que esse é o nome. Entendeu? Mas só é o nome porque a gente colocou consoante junto, porque o nome de Deus a gente não consegue falar. E não tem nada de especial. O significado é eu sou o que sou, eu sempre fui e sempre serei. Esse é o significado. Tem muita gente propaganda aí que a palavra, o nome, se você falar o nome, vai ter prosperidade. Vai ter nada. Vai ter nada. Pode parar com isso. Sai dessa. O nome é esse. E em português a gente chama de Jeová. Em algumas culturas na Bíblia chama de Javé, Iavé, e está tudo certo. Porque o Y transliterado vira J, e é tudo certo. Nós chamamos de Jesus Cristo. Beleza? Fechou? Então, quando o povo se conecta com Deus, eles se conectam com o Elohim. Jonas estava falando com Yahvé. Qual a diferença? A diferença é que quando você tem uma proximidade, uma relação próxima, você chama ele de Yahvé. Quando você tem uma relação ainda mais morna, que está começando a conhecer, Elohim. Deu para entender? Elohim. É como se no Brasil hoje, Jesus falasse com Jonas e os caras se convertessem a Deus. Quem é Deus? Deus é Deus. É Deus. Deus é um título. Deus é genérico. Deus está na Umbanda. Deus está no Testemunho de Jeová, está no Adventista. Deus está no Presbiteriano, no Assembleiano. Deus está no Budismo. Deus está em qualquer lugar, porque é Deus. Deus é um título, então ele é genérico, percebe? Então o que o texto indica? Que eles estavam começando a ter uma relação com o divino e começando a se aproximar para esse caminho. O que eu quero dizer com isso? Que nós, quando começamos a jornada cristã, nós vamos para essa jornada cristã com ideias e crenças que ainda precisam ser transformadas. E agora eu quero pedir a sua licença, com todo respeito, eu vou tocar em temas aqui que podem te ofender, mas não é uma ofensa, é o que a Bíblia está dizendo. Então preste atenção que eu vou falar com todo amor e carinho. No início da nossa jornada, proposta por Jesus, nós trazemos muitas bagagens, muitas crenças, mitos e ensinos que não têm a ver com a palavra de Deus, com Deus da aliança. Por exemplo, nós trazemos muito amuletos. Tem gente que carrega nota de $1 na carteira. Por quê? Prosperidade. Isso não tem a ver com Deus da aliança. Fitinha. Andar com crucifixo. Pastor, está com a cruz aí? Sim. Nós andamos com a cruz vazia, não com crucifixo. Por quê? Porque nós não cremos que nosso Jesus esteja na cruz. Percebe? Nós trazemos isso. Nós trazemos, por exemplo, nós cremos na sorte. Nós achamos que algum negócio que a gente faz, alguma coisa acontece, foi sorte. Você entra no mercado e tem uma vaga e na sombra, na boca do gol. Sorte. Nós ainda cremos em sorte. Sorte não tem a ver com Deus da aliança. Muito menos azar ou o acaso.
O acaso tem a ver com titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Isso tem a ver com titãs. Isso não tem a ver com Deus da aliança. Você nunca vai andar distraído. O acaso, não, quem te protege é o Senhor. Salmo 131 diz que o Senhor te guarda de dia e de noite, que Ele não dorme, não pisca, nem cochila. O Senhor guarda a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. É o Senhor. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. É Deus, não é o acaso. Então nada acontece por acaso. Ah, por acaso? Não, não acontece por acaso. Tudo acontece por causa de Deus. Uma outra coisa que nós trazemos, principalmente o brasileiro traz, é a nossa relação, por exemplo, com os santos. Nós temos uma influência muito grande da Igreja Católica na nossa cultura. E eu não sei se você sabe como é que foi essa relação com os santos. Quando o cristianismo chegou, o catolicismo chegou no Brasil, junto com os descobridores, era tudo na beira da praia, porque eles chegavam de barco. Era tudo na beira da praia, tudo ali naquela região litorânea. E as igrejas foram compostas ali na região litorânea. Com o avanço da população e com a ocupação dos interiores, não tinha padres o suficiente para dar conta de todas as paróquias. Então as pessoas levavam o santo com eles para o interior. E a igreja não tinha um padre, tinha alguém que cuidava, mas era o santo daquela igreja. Então o santo tinha uma relação muito emocional com a cultura brasileira. Então nós temos santo para tudo. Para casar, são Santo Antônio. Para festejar, são João. Nós temos santo. Para desatar os nós, tem santo. Dar causas impossíveis, São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo. Nós temos santo para tudo. Por quê? Só que isso não tem a ver com Deus da aliança. Não tem a ver com Deus da aliança. E agora eu vou tocar num ponto sensível. Nós trazemos, por exemplo, uma relação com a Virgem Maria. Isso não tem a ver com a relação com Deus da aliança. Nós cremos em Maria, que foi a mãe de Jesus, uma mulher extraordinária, uma mulher escolhida por Deus para carregar no ventre, mas nós não cremos que ela tem poder intercessório. Ela diz, quem sou eu para... a Isabel fala, quem sou eu para ser digno de ser visitada pela mãe do nosso Salvador, mãe do meu Salvador? Ela fala na própria oração dela que ela precisava de salvação, que Jesus era o seu Salvador, que estava no ventre dela. Então nós não carregamos essa relação, mas o brasileiro carrega uma relação muito próxima com a mãezinha, com a Nossa Senhora como mãe. Isso não tem a ver com o Deus da aliança. Isso tem a ver com a nossa cultura que foi trazida para nós. Mas, como é que a gente lida com isso? Pastor, estou amaldiçoado. Não. Mas, pastor, eu tenho uma Nossa Senhora em casa que minha mãe me deu. Está tudo bem. Está tudo bem. Use enquanto conseguir. Enquanto você achar justo, está tudo certo. No momento em que Deus transformar o seu coração, aquilo vai passar a ser algo em que você é devoto para ser algo em que você se lembra. Algo que seja um memorial sobre alguém. Mas você para de ter o poder. Eu não vou falar para vocês, joga tudo fora! John Milton, um mercador de escravos, que escreveu a música Amazing Grace. Ele era mercador de escravos, se converteu. E ele estava sem emprego agora, porque ele não podia mais continuar como escravo, como mercador de escravo. E aí, com o mentor dele lá na Inglaterra e tal, perguntaram. Aí tinha um cara perto deles e tal, que o cara era soldado, mexia com espada e tal, e perguntaram, na roda de amigos, perguntaram para eles, o quanto que eu devo continuar com essa espada? E a resposta do mentor deles é, enquanto seu coração te permitir. Ele não mandou o cara largar a espada. Ele falou, enquanto seu coração te permitir. Porque quem transforma a gente é o Espírito Santo. A transformação vem de dentro para fora. E naturalmente a gente vai se desfazendo dessas coisas e vai entendendo o Deus da aliança. Deu para entender? Deu para entender? Então, é natural que nós, nessa relação, vamos desconstruir alguma coisa e construir outra, mas isso leva tempo. Nós carregamos vícios.
Alguns é vício de cigarro, outro é vício de mentira, outro é vício de bebida. E a gente carrega. Então o que eu tenho que fazer? A gente tem que identificar, você está tomando conta, se eu não consigo parar, é um vício. Se eu não consigo parar e é um vício, está me dominando. Se está me dominando, você é um senhor na minha vida, não pode ter dois senhores. Eu preciso começar a lutar contra isso. Isso quer dizer que você não pode vir na igreja, que você não vai assumir ministério, que você não vai... Nada disso. Porque é um processo. Naturalmente a gente vai aprendendo, deixando as coisas passadas e assumindo as coisas novas. Percebe? É um processo de trabalho. Esses caras estavam naquele primeiro passo, com uma bagagem enorme de deuses diferentes, mas eles ouviram falar desse Deus, daquela palavra, o Espírito Santo tocou o coração deles, eles viram e falaram, agora a gente precisa de mudança. Só que o arrependimento deles foi real. Só que eles perceberam seus caminhos maus e se voltaram para Deus com humildade. E o primeiro passo da fé, muitas vezes, não vem de total entendimento. O primeiro passo da nossa fé vem com o coração quebrantado. Eu não sei como é que funciona, mas eu fui tocado. Eu não sei como é que é, mas eu senti o toque do Senhor. Então eles resolveram manifestar seu arrependimento e mostrar que estavam arrependidos. Como? Jejuando, pano de saco, voltando as coisas. Porque o chamado de Deus é para uma santidade prática, uma transformação de vida que mostre ao mundo o que é ser verdadeiramente humano à imagem de Deus. É uma transformação prática, eles precisavam mostrar que estavam diferentes, precisavam mostrar para Deus que eles sentiram no coração. Deus via o coração, mas eles sentiram necessidade de mostrar que as coisas estavam diferentes. E aí a pergunta que eu faço, para você meditar, quais crenças ou atos você ainda carrega que precisam ser transformados à luz da palavra de Deus? Todo mundo tem. Se você falar que não tem, você está pior do que geral. Eu tenho. Todo mundo tem. A grande questão é se eu estou pronto a ouvir o que Deus está falando. Será que existem áreas da sua vida em que Deus está te chamando para a mudança, mas você ainda não percebeu? Geralmente é a esposa ou o marido que indica isso aí. Na vida do casal, o semáforo de Deus é a esposa e o marido. Sempre fica piscando, desgraça. Mas geralmente é assim que funciona. Beleza? Então deixa essa pergunta para sua reflexão, vamos para a parte final. Quando o rei de Nínive, então o buchicho estava no povo, certo? O povo inteiro ficou naquela pegada. Agora chegou no rei. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou... Acho que minha bateria acabou, Marquinhos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais e o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Até os animais, mano. Que todas as pessoas e animais vistam-se de roupas feitas de pano grosseiro. Aí, Fabi, da onde vem botar roupa em cachorro, em animal? Daí, ó. Até os bichinhos ficaram vestidos de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim, Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morramos. Atitudes que comovem o coração de Deus. Jejum, oração e veste de arrependimento. São sinais externos de uma mudança interna. Do rei ao mais humilde, todos reconheceram seu erro e voltaram-se para Deus. Com todo o coração eles aguardavam a misericórdia de Deus para que eles não morressem. Vamos trazer isso para nós. Muitas vezes, nosso arrependimento precisa ser acompanhado de atitudes que mostrem a transformação do coração. Nós temos a mania de nos arrepender, principalmente quando é coisa mais próxima, íntima, e não demonstrar que teve arrependimento. Você sabe que você errou.
deixa quieto, nem comenta. Shhh, ela vai esquecer. Não funciona assim. Tem uma poesia muito famosa, clássica, eu vou ler para você. Diz assim, que é natural da gente, como que a gente reage. Olha só. Encontrei uma caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos das nossas vidas. Já pegaram. Em minhas mãos agora está cada parte da nossa história. E eu não sei se rasgo ou se eu jogo fora. E o que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar. E uma por uma eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva. Na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei até que te odiava. Mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva. Na hora da raiva. Entendeu? Olha o que essa... Cara, essas músicas são muito legais. Olha o que estão dizendo. A música chama Na Hora da Raiva. Depois eu vou colocar, ela vai começar assim. Na hora da raiva. Entendeu? Porque o que está acontecendo aqui? O cara fez a besteira, achou as fotos, estava puto da vida. Rasgou geral. Quando ele rasgou, porque naquele segundo achou que odiava, o que aconteceu? Arrependeu. E agora o que eu faço? Eu vou ter que colar. Mas qual é a desculpa dele? Amor, rasguei nossas fotos, cara, estava muito bravo, mas foi na hora da raiva. Putz, era a única foto que a gente tinha naquele momento. A gente não tem cópia. Você acabou com a nossa lembrança. Mas, amor, foi na hora da raiva. Percebe? Amor, eu te xinguei, mas foi na hora da raiva. Amor, eu gritei com você, mas foi na hora da raiva. Eu te tratei mal na frente dos amigos, amor, mas foi na hora da raiva. Toma vergonha na cara, rapaz. Falar que foi na hora da raiva não tira o seu erro. E é isso que está acontecendo na música. O que ele fala? Mas foi na hora da raiva, eu sou inocente. Não é inocente. Quando você errar, peça desculpa e baixe a crista. E diga, olha, eu errei. Foi na hora da raiva, mas não justifica o que eu fiz. Mas naturalmente o que nós fazemos, não, foi um momento emotivo. Não é isso que a gente faz? Você pede desculpa se justificando. Mas o povo de Nínive está ensinando para a gente o seguinte: está arrependido? Mostra que está arrependido. Eu me humilhar? Sim, miserável, se humilha. É a mulher que você ama, desgraça. É o homem que você ama, se humilha. Não tem problema. Problema, de verdade. E a gente não tem essa perspectiva, porque o nosso ego é maior. A gente quer manter a pose, é mais importante manter a pose. Eu me dobrar? O povo de Nínive mostra para a gente. Eles jejuavam, eles oraram, ainda vestiram o pano para mostrar que estavam arrependidos, para que Deus olhasse para eles de outra forma. Porque um coração quebrantado comove o coração de Deus. Deus precisa disso? Não precisa. Para nos perdoar? Não precisa. Mas quando se tem uma coisa que é entre aspas, um fraco de Deus, é um coração quebrantado, ele não resiste. Quando você se joga, chora e você se arrepende, ele fala, ô filhão, filhona, eu sei, está perdoado, está perdoado. Porque isso faz bem para você, porque você se torna mais humilde. Não faz bem para Deus, faz bem para você. Então a última pergunta que eu deixo para você refletir é: existe algo que você precise mudar para que seu arrependimento seja refletido nas suas ações? Quais atitudes Deus está esperando que você hoje tome para demonstrar seu arrependimento verdadeiro? Precisa demonstrar. Precisa demonstrar. Porque isso te torna uma pessoa mais humilde. Finalizando. O último versículo de Jonas, capítulo 3. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Deus livrou os caras, mano.
Porque um coração quebrantado, Deus não resiste. Essas pessoas agora precisariam de alguém que lhes mostrasse, lhe guiasse o caminho, mas o único que tinha condições para isso não estava disposto a fazer a tarefa, que era Jonas. Não estava nem aí para o povo, mas o povo estava sedento para conhecer esse novo caminho. Deus estava alinhando com o povo, mas o seu profeta não estava alinhado com Deus. E eu finalizo com a seguinte reflexão, queridos. No coração dessa história, nós vemos um relato claro da misericórdia de Deus, mesmo diante de um povo violento e pecador. Deus escolheu perdoar. Mas essa misericórdia não se limita só a eles lá, aos ninivitas. Se estende a nós também hoje. Porque nós somos muito melhores que eles, não. Assim como os ninivitas estavam destinados ao juízo, nós também, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, estávamos separados de Deus. Mas Deus, em seu grande amor, enviou Jesus Cristo para viver a vida perfeita que nós não conseguíamos viver. Morrer a morte que nós merecíamos e ressuscitar para nos dar uma nova vida. Jesus é o verdadeiro Jonas, que foi enviado para anunciar a salvação, mas ao contrário de Jonas, Jesus não estava com o coração fechado. Jesus estava com o coração aberto, disposto a morrer para que fôssemos salvos. Assim como Nínive foi salva por um profeta relutante, nós somos salvos por um Salvador perfeito e amoroso. E se hoje você sente que Deus está falando ao seu coração, te chamando ao arrependimento, saiba que Jesus já fez tudo o necessário para viabilizar esse caminho. Basta você confiar nele, entregar a sua vida a ele, e você terá a certeza de que a sua misericórdia se estende a você. O nosso Deus é cheio de misericórdia, cheio de graça, e isso para nós às vezes é um insulto. Está fora da nossa caixa. Ele não pensa com as nossas valências, ele não sente com os nossos sentimentos. Nós é que devemos procurar as valências dele, pensar como ele, sentir como ele. O livro de Jonas mostra para a gente que Deus é misericordioso a ponto de perdoar, mesmo quando achamos que certas pessoas, ou nós mesmos, não merecemos o perdão de Deus. Mas essa história é mais do que sobre Jonas e Nínive. É sobre a graça de Deus que nos é oferecida em Jesus. Então a pergunta para a gente, você está pronto a confiar, se arrepender e a viver para Jesus? Assim como os ninivitas, hoje você pode ter uma vida diferente. Você pode se livrar dessas amarras do passado, você pode ser uma pessoa diferente e se voltar para Deus. Mas eu estou na igreja aqui faz bom tempo. Essa palavra é para mim? Sim, porque nós estamos em obras, em modificações diárias. E todo dia é um novo chamado ao arrependimento. Todo dia Deus nos chama ao arrependimento. Então eu quero convidar você. Se Deus chamou você ao arrependimento, hoje, quero que você faça o seguinte: você põe a mão no seu coração, embaixo da sua cabeça. Só isso. Aqui ou em casa. Deus te chamou ao arrependimento, põe a mão no seu coração, embaixo da sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Não diante de mim, mas porque, como vimos na palavra, a gente deve mostrar arrependimento. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra veio como um foguete ao nosso coração hoje e bagunçou nossas estruturas aqui. Porque nós somos muito autossuficientes, pensamos em nós mesmos e achamos que somos o último biscoito do pacote. Mas não somos. E o Senhor sabe disso. E a tua palavra nos chama ao arrependimento. Nós queremos demonstrar esse arrependimento ao Senhor. Não seremos melhores da noite para o dia, mas queremos deixar claro que nos arrependemos de certos comportamentos, atitudes, pensamentos, que precisam ser mudados e transformados. Então nos modifica através do Espírito Santo, através da tua grande força e poder. Trabalha na nossa vontade para que queiramos aquilo que o Senhor quer. Trabalhe no nosso comportamento para que nos comportemos do jeito que o Senhor deseja. Trabalhe no nosso coração para que sintamos aquilo que o Senhor sente. Não queremos mais ser como antes.
queremos ser diferentes. Que o teu Espírito nos empodere agora, nos fortaleça com a tua unção, para que sejamos mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria pedir para você se colocar de pé para encerrarmos esse encontro. E nós, depois da bênção, nós vamos despedir do pessoal que está em casa. Estenda as suas mãos, como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto apenas simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida aqui, Valinhos e virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e o fortalecimento e consolação do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas todos os dias. Amém. Antes de sair, cumprimente quem está perto de você e lembre-se sempre, sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas acompanhados nós vamos bem mais longe. Deus abençoe.